Salve galera, tá ligado que hoje aqui no IFPR Campus Paranaguá a gente tem uma palestra do historiador Jefferson Everton Souza, que vem nos falar sobre a popularização do futebol em Curitiba no início do século XX. Então a gente gostaria de iniciar perguntando para você, Jefferson, o que motivou a sua dissertação de mestrado? Bom, desde a minha graduação em História, lá na UEM, em Maringá, eu já tinha interesse em um pouco expandir os horizontes da pesquisa histórica, muito focado na história política, muito focado ainda na história econômica, e sempre me preocupei um pouco com essas questões relativas à cultura brasileira. Então, o futebol, a música popular, eu sempre vi essas manifestações como um espaço interessante para pensar o Brasil e para pensar a sociedade brasileira, os conflitos sociais, as tensões sociais. Então, do início da minha graduação, eu sempre fui procurando bibliografia nesse sentido e sempre entendi que talvez nesses espaços mais negligenciados pela academia da sociedade brasileira, talvez ali estivesse ou houvesse alguma coisa que nos falasse sobre essa sociedade para além do que nós já conhecíamos, né? Então eu entendia que essas manifestações culturais, e o futebol é uma delas, ele poderia ser uma chave, uma porta para o entendimento da sociedade brasileira. Então, essa vontade mesmo de entender a sociedade brasileira que me levou ao futebol, e não tanto o contrário, né? O gosto pelo futebol me levou para lá, mas a vontade de entender a sociedade brasileira mesmo. Entendi. Então, na sua pesquisa, na sua dissertação, quais foram os principais conflitos e tensões observados no início do século XX na cidade de Curitiba, né, a partir da popularização do futebol? Bom, os conflitos vivenciados no futebol não foram muito diferentes, não são muito diferentes dos conflitos vivenciados em outras esferas da vida social. Então, o futebol foi um esporte introduzido no Brasil da Inglaterra por meio das elites. Então, as elites tinham por costume criar clubes e ligas excludentes à classe trabalhadora. Então, o preconceito de classe era um dos fenômenos, uma das tensões que se expressavam pelo futebol. Não é uma peculiaridade do futebol, mas, mais uma vez, voltando à pergunta anterior, por meio do futebol, tentar entender a sociedade. O racismo, né? Também a maior parte dos atletas no início do futebol em Curitiba eram brancos, e a inserção dos atletas negros sempre foi uma inserção velada. Até hoje essa inserção não foi completada, quer dizer, é só olhar para o número de dirigentes negros, o número de técnicos negros, para perceber que essa inserção nunca se completou, né? E no início do século XX, a própria inserção enquanto atleta e às vezes até mesmo enquanto torcedor era dificultada para essa população. Preconceitos de gênero, quer dizer, as mulheres não podiam jogar durante muito tempo. Depois, já no período Vargas, há uma legislação proibindo a prática do futebol pelas mulheres. Distinções regionais, então pessoas que moravam no subúrbio, de pessoas que moravam no centro de Curitiba, nas periferias e no centro de Curitiba, havia uma relação diferente com o futebol jogado nos gramados, nos campos, pelas elites, tinha um tratamento do poder público, que inclusive financiava a construção de praças esportivas, financiava esses clubes, não é um fenômeno recente, portanto, ao passo que perseguia a prática da rua, as práticas improvisadas, o chamado futebol informal, a pelada, tá certo? Inclusive levando jogadores à detenção, prendendo seus instrumentos. Então, essa disputa por espaço, enfim, toda uma série de conflitos que não são específicos do futebol, mas que estão diluídos em todo o tecido social, se expressam no futebol, e por meio do futebol você consegue perceber outros detalhes desses conflitos que talvez você, apelando para uma história mais clássica, voltada apenas às questões econômicas ou às questões políticas, você não conseguisse perceber. Curiosamente, hoje, dia 13 de maio de 2015, completa os 127 anos da abolição, né, a assinatura da Lei Áurea, e o movimento negro reivindica que foi uma falsa abolição, né? Hoje em dia, se tratando do futebol, a gente se depara, volta e meia, com manifestações de racismo no Brasil, né? Você poderia falar um pouco mais sobre essas últimas manifestações no futebol de racismo,
enfim. A manifestação de racismo no futebol, como a manifestação de racismo em qualquer outro espaço, tem muito a ver com a desigualdade estrutural entre brancos e negros que se estabelece no Brasil desde esse falso processo de abolição. Então, efetivamente, em 1888, você tem uma abolição que relega a população negra o nada, né? Então, somos todos iguais agora perante a lei, mas esses 4 séculos de escravidão, esqueçam, né? Então, essa desigualdade que se estabelece desde esse processo de abolição, né, e a transição para o trabalho livre, ela se expressa em todos os âmbitos da sociedade, inclusive no futebol. E a desigualdade de condições, ela leva a relações de poder também desiguais, tá certo? Então, quando se estabelece, quando um cara ele chega num jogo e sabe que utilizar um xingamento racista, ele pode se fazer ou se colocar numa posição de poder superior ao outro, é porque ele está expressando ali e utilizando e jogando com aquilo dentro do campo uma coisa que ele aprendeu e que ele nasceu aprendendo aquilo. O racismo que ele coloca no campo não a gente tem que parar de achar que é uma fuga, uma curva fora da linha. Ao contrário, é exatamente o símbolo ou a expressão mais clara da permanência desse racismo que vive silencioso em todo o tecido social. E ele vive silencioso, entre outras coisas, porque no Brasil há o mito da democracia racial, que inclusive foi formado em grande medida por meio do futebol. A ideia, muito forte em 58, 62 e 70, os 3 primeiros campeonatos conquistados pela seleção brasileira, de que o Garrincha, um descendente de índios, o Pelé, um descendente de negros, e outros atletas brancos, eles seriam a maior demonstração de como a igualdade racial no Brasil teria sucesso perante o mundo, e que a existência de atletas negros, a existência de ídolos negros seria o exemplo de que era uma sociedade em que permitia a ascensão do negro, tá certo? Então, o próprio futebol, ele também ajudou, de alguma maneira, a perpetuar essa ideia de que somos um país democrático e não falarmos sobre racismo. E ao não falarmos sobre racismo, nós permitimos que ele continue a existir no silêncio. O que acontece é que nos jogos de futebol, muitas vezes esse silêncio é quebrado, tá certo? E vem à tona. Não é bom deixar claro, mais uma vez, não é uma curva fora da linha, tá certo? É a expressão do racismo que está presente em todas as relações sociais no Brasil e que, naquele momento, ele se faz voz, ele se faz discurso, tá certo? Então, repensar essas relações desiguais, inclusive dentro do futebol. Por que não há técnicos negros? Ou há tão poucos? Por que não há dirigentes negros? Quer dizer, repensar esse tipo de relação no âmbito do próprio futebol e no âmbito da sociedade, sem dúvida nenhuma, é um início para a gente começar a repensar as relações desiguais entre brancos e negros no Brasil. Sem dúvida. Professor, para finalizar, qual time você torce, se você torce para algum time? Eu torço para o Palmeiras, que agora vamos ver se vai para frente, né? Então tá bom, esse aqui foi mais um Tá Ligado.